Em 2008, a economia global, como a gente conhecia, parou. Simplesmente desabou. A história que nos contaram foi a de um acidente imprevisível, uma falha no sistema que ninguém mesmo poderia ter antecipado. Mas a verdade, bem, a verdade escondida nas entrelinhas de Wall Street é muito mais chocante. Baseado na obra de Michael Lewis, vamos mergulhar fundo para descobrir quem realmente viu a tempestade se formando e, o mais importante, por que ninguém quis ouvir. A Jogada do Século não é só um livro sobre finanças, sabe? É um thriller da vida real. É uma história de detetive que nos leva para dentro da máquina, para dentro de Wall Street, e mostra como um pequeno grupo de pessoas descobriu a verdade, enquanto o resto do mundo vivia uma ilusão muito, mas muito perigosa. E essa era a narrativa oficial. Um evento imprevisível, um tipo de desastre natural do mundo financeiro que pegou todo mundo de calças curtas. A ideia vendida era de uma falha coletiva de imaginação. Uma história bem conveniente, né? Porque ela basicamente absolvia todo mundo de qualquer culpa, permitindo que o sistema continuasse como se nada tivesse acontecido. Só que a verdade é um pouco mais complexa. Porque algumas pessoas viram. Elas viram sim. E não eram os titãs de Wall Street nem os gênios celebrados pela mídia, não. Eram os forasteiros, os excêntricos, pessoas que o próprio sistema financeiro havia, de certa forma, marginalizado. E foram exatamente eles que fizeram a maior e mais audaciosa aposta da história. Então, quem eram essas figuras que ousaram desafiar o consenso de todo o planeta? Para entender a crise, primeiro a gente precisa conhecer as pessoas que a decifraram. Elas não se encaixavam no molde e foi justamente por isso que enxergaram que mais ninguém conseguiu ver. Vamos conhecer então os párias de Wall Street. O primeiro a decifrar esse código foi Michael Burry. E o mais interessante é que ele não era um financista de carreira. Ele era médico. Um ex-neurologista que, por ter um olho de vidro desde a infância, sempre se sentiu um pouco desconfortável em interações sociais. Isso levou a fazer algo que ninguém em Wall Street se dava ao trabalho de fazer: passar noites em claro, sozinho, lendo milhares de páginas de prospectos de títulos hipotecários, aquela papelada chata e complexa que todo mundo ignorava. Anos depois, ele foi diagnosticado com síndrome de Asperger. E aí Burry percebeu que a dificuldade dele em ler as pessoas era, na verdade, uma vantagem competitiva gigantesca. Ele não era influenciado pelo otimismo contagiante do mercado, nem pela pressão social para concordar com a manada. Ele via apenas os dados, e os dados, frios e objetivos, contavam uma história aterrorizante de fraude sistêmica e de um risco que estava prestes a explodir. Nosso próximo personagem é o oposto completo de Burry. Se Burry era o silêncio, Steve Eisman era um trovão. Ele era movido por uma raiva justa contra a estupidez e a corrupção de Wall Street. Eisman era conhecido por confrontar CEOs em público e por chamar as coisas pelo que elas eram, sem papas na língua. Então, se Burry encontrou a fraude na solidão dos números, Eisman a encontrou no confronto direto com as pessoas que a estavam perpetuando. Olha, essa descrição da esposa dele é simplesmente perfeita. A grosseria dele não era uma estratégia, não era um teatro para negociar. Era um reflexo da mente dele, que simplesmente não tinha paciência para formalidades ou mentiras. Ele só se importava com a verdade. Não importava o quão inconveniente ou desconfortável ela fosse para os outros. E finalmente, temos a dupla da Cornwall Capital. Charlie e Jamie não eram nem de longe figurões de Wall Street. Eles começaram um fundo de investimentos na garagem de um amigo em Berkeley com uma premissa muito simples: procurar propostas onde o mercado inteiro estivesse redondamente enganado. Enquanto os gigantes de Wall Street operavam em arranha-céus de vidro, eles estavam lá, numa garagem, provando que a perspicácia não depende de um CEP em Manhattan. Agora que já conhecemos os jogadores, vamos entender a jogada. O que foi exatamente que esses três grupos, trabalhando de forma independente, descobriram que o resto do mundo ignorou? Bom, eles encontraram uma máquina financeira projetada para transformar lixo em ouro, e essa máquina estava prestes a explodir. A matéria-prima dessa máquina era o famoso empréstimo hipotecário subprime. Na prática, eram empréstimos desenhados para falhar, concedidos a pessoas que claramente não podiam pagar, muitas vezes com taxas iniciais enganadoramente baixas, que serviam de isca, mas que disparavam depois de alguns anos. Para Steve Eisman, como vemos aqui, não era um produto financeiro complexo, era uma armadilha, era um roubo. E aqui entra a tal mágica de Wall Street. Pense nisso como uma receita tóxica. Eles pegavam milhares de empréstimos ruins, os ingredientes podres, colocavam tudo num liquidificador financeiro e vendiam fatias desse pacote. Mas a verdadeira alquimia, a grande fraude, acontecia a seguir.
Eles pegavam as piores fatias, as mais tóxicas, juntavam tudo num novo produto chamado CDO e, de forma inacreditável, as agências de classificação davam a esse novo pacote de lixo a nota máxima de segurança, AAA. Como isso era possível? A resposta é uma mistura de conflitos de interesses e corrupção. As agências de classificação, que deveriam ser os árbitros imparciais do mercado, eram pagas pelos mesmos bancos que criavam esses títulos. Em uma conferência, uma analista da Moody's confessou à equipe de Eisman que, mesmo sabendo que os títulos eram podres, os chefes dela a impediam de rebaixar a nota, para não perder os negócios milionários com os bancos. Diante de um sistema tão fundamentalmente falho, onde os próprios guardiões eram cúmplices da fraude, nossos protagonistas não viram apenas um risco, eles viram uma oportunidade única na vida e decidiram fazer o impensável, apostar contra o mercado imobiliário americano. Eles iriam apostar no colapso. Isso aqui ilustra de forma brilhante o abismo que existia. De um lado, o mantra de Wall Street, uma fé cega, quase religiosa, de que os preços dos imóveis só subiam e que seus produtos eram seguros. Do outro, a realidade matemática que nossos pares descobriram. Uma fraude sistêmica que tornava o colapso não apenas possível, mas inevitável. A ferramenta para essa aposta foi o Credit Default Swap, ou CDS. Para simplificar, pense nisso como uma pólice de seguro de incêndio. Eles foram aos grandes bancos e disseram: queremos comprar um seguro para o caso desses seus títulos hipotecários super seguros pegarem fogo. Os bancos, claro, riram. Para eles era dinheiro fácil. Estavam vendendo seguro para algo que eles acreditavam ser a prova de fogo. A reação foi brutal. Os próprios investidores de Michael Burry se revoltaram, o processaram, o acusaram de traição, de loucura. Apostar contra o mercado imobiliário americano era visto não apenas como um mau negócio, mas como algo antipatriótico, quase um ato de terrorismo financeiro. Eles estavam completamente isolados. Eles enfrentaram anos de perdas e ridicularização, pagando milhões em prêmios por esses seguros que todo mundo dizia serem inúteis. Mas a matemática não mente. E, eventualmente, a realidade começou a se impor. Devagar no início e depois de uma só vez. Os dominós começaram a cair. Primeiro, fundos do Bear Stearns explodiram. Depois, uma analista corajosa, Meredith Whitney, expôs a fragilidade do Citigroup. E o clímax veio em setembro de 2008, com a falência do Lehman Brothers, um evento que paralisou o crédito no planeta inteiro e mergulhou o mundo na pior crise desde a Grande Depressão. A velocidade do colapso foi estonteante. Em apenas 2 semanas, em 2007, o índice que media o valor dos títulos mais arriscados, aqueles que nossos heróis tinham segurado, despencou 20%. Era o primeiro tremor do terremoto que estava por vir. O castelo de cartas estava finalmente ruindo. A situação era surreal, quase cômica se não fosse trágica. Ben Hockett, um dos parceiros da Cornwall Capital, estava de férias na Inglaterra quando o mercado quebrou. E ele teve que liquidar suas posições, que valiam centenas de milhões de dólares, de um pub local, porque era o único lugar com uma conexão de internet confiável. O destino financeiro global sendo decidido entre canecas de cerveja. A aposta deles valeu a pena. E como valeu? Transformou-os de párias em lendas financeiras. Michael Burry, Steve Eisman e os rapazes da Cornwall Capital ganharam bilhões. Mas a vitória teve um gosto amargo. Estar certo sobre o fim do mundo tem um custo psicológico imenso. Steve Eisman resumiu o sentimento perfeitamente com esta metáfora. Eles haviam construído uma arca para se salvar da tempestade que previram. Mas, de dentro da segurança da arca, eles tiveram que assistir ao resto do mundo se afogar na crise que ajudaram a expor. Não havia alegria em ver milhões de pessoas perdendo suas casas, seus empregos, suas economias. E isso tudo nos leva à pergunta final, a que realmente importa. A história deles é uma prova de que a verdade pode prevalecer, mesmo contra as maiores forças do mundo. Mas, depois de toda a devastação, depois de resgates trilionários e promessas de reforma, será que as falhas fundamentais do sistema, a ganância, a complexidade que esconde o risco, o conflito de interesses, foram realmente corrigidas? Ou estamos apenas esperando pelo próximo dilúvio?